Realmente, sem Jesus, nós não temos nada, nós não somos nada. Mas quando nós colocamos a nossa fé nele, aleluia, a nossa confiança em Jesus, nele que é o Todo-Poderoso, sabendo que ele está sobre todas as coisas, aí sim, nós vamos frutificar, nós vamos dar bons frutos, nós vamos conseguir seguir a nossa vida. Aleluia. Mas é somente através dele. Através de nós mesmos nós não conseguimos. São Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler no versículo de número 18. Glória a Deus. E diz assim: E de manhã, Jesus, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por enquanto nós vamos ler só até aqui. Se você quiser fechar a sua Bíblia, não tem problema. E aqui a gente vê que é um acontecimento com o Senhor Jesus. Ele estava andando, já tinha feito algumas coisas, né? E no caminho, Jesus teve fome. Por quê? Jesus estava aqui como gente, como pessoa. Então, como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono. Amém? Então, ele passou por tudo que a gente passa. E ele estava com fome nesse momento aqui. E ele sentiu fome, ele junto com os seus discípulos, e ele vê lá uma árvore frondosa, né? Uma figueira cheia de folhas. E ele falou: nossa, tem fruto. Ela está sinalizando que ela tem fruto. E ele foi lá à procura dos frutos. Mas ele não achou nenhum fruto sequer. Por isso que ele fala: não vai mais dar fruto, já que você não deu agora, você nunca mais vai dar fruto. E o que aconteceu? Ela secou. E às vezes a gente fala: nossa, Jesus, né? Como que foi bravo? Nossa, foi terrível com essa figueira. Mas, irmãos, sabe o que acontece? O que a gente aprende aqui é que a figueira, quando ela está cheia de folhas, é sinal que ela tem fruto. E aqui diz que ela estava com folhas. Então ela estava sinalizando que ela tinha frutos. Porque só tinha frutos quando estava cheia de folhas. Então se ela estava cheia de folhas, é porque ela tinha frutos. É porque a gente fala assim: nossa, Jesus mandou secar. Nem era tempo, acho que de figo, né? Não era época. Mas por quê? Porque ela estava sinalizando que ela tinha fruto. Então, se ela estava cheia de folhas, é porque ela deveria ter pelo menos alguns frutinhos lá. E não tinha. Por isso que Jesus falou: você vai secar, não vai dar nunca mais frutos. E a gente aprende muitas coisas aqui nessa passagem. A primeira coisa é que a gente não deve anunciar coisas que a gente não tem. Porque está cheio de gente por aí anunciando umas coisas que realmente ela não tem. Anuncia paz e ela não tem paz. Anuncia perdão e ela não perdoa. Anuncia tantas coisas e ela não tem. Ela não vive aquilo. Então daí não adianta. Porque o que adianta é aquilo que você tem realmente. Se essa figueira tivesse fruto, ela ia ser abençoada ainda mais. Mas ela estava anunciando uma coisa que ela não tinha. E nós não devemos anunciar uma coisa que nós não temos. Nós só devemos anunciar algo que nós já temos para proporcionar para as pessoas. Amém? Então, cheia de folhas. Só folha não adianta. Era uma árvore linda, frondosa. Se via talvez de longe, Jesus avistou ela. Mas não adiantava. A beleza externa não adianta. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele sonda os nossos corações. Ele vê o que está aqui dentro. É aqui dentro de nós, o que a gente traz, carrega dentro de nós. Porque o exterior às vezes é fácil, não é mesmo? Às vezes, postar algumas coisas por aí, por redes sociais, é fácil. Pregar através de rede social, só é fácil. Eu quero viver.
viver realmente aquilo que se está pregando. Aí que você tem que ter os frutos, porque o que importa não são folhas, não são aparências, são os frutos. É isso que Jesus procurou nessa figueira e não achou. E o que Jesus tem procurado nas nossas vidas, será que Ele tem achado? Será que Ele tem achado frutos nas nossas vidas? Ou estamos só de aparência? Nós temos que cessar com a vida de aparência. Nós temos que viver realmente o Evangelho do Senhor Jesus. Aquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? Então, irmãos, nós vamos anunciar o que nós temos. Nós vamos falar aquilo que nós vivemos. Porque não adianta ficar falando e lá atrás não viver aquilo que eu vivo. Por que eu falei? Às vezes é fácil pregar pelos canais aí de YouTube e tal. Não é que eu sou contra. Eu gosto e assisto bastante coisa. Mas a gente tem que ter cuidado. Porque alguns estão pregando algumas coisas que realmente não vivem. Depois você vê alguns escândalos por aí, né? Por quê? São pessoas que falam algumas coisas, que pregam algumas coisas, mas que realmente não vivem aquilo que elas estão anunciando. E o que a gente tem que ser é realmente aquilo que a gente prega. Você vai falar uma coisa e não vai viver aquilo, você vai falar para o outro, faça isso, e não vai fazer? Não pode. Então tem muitas pessoas que às vezes estão fazendo isso, por quê? Daí vai lá, a pessoa prega lá de longe, você nem sabe onde que a pessoa está, não sabe onde ela vive, não sabe como que é a vida dela. Mas eu quero ver ali no nosso dia a dia. Como que nós somos lá na nossa casa, na nossa família, com os nossos irmãos, lá dentro da igreja. É aí que é, né? É aí que as pessoas vão ver, nossa, esse daí realmente é um servo de Deus. É uma serva de Jesus. Realmente ele anuncia, mas ele vive aquilo que Ele está anunciando. É isso que Jesus quer das nossas vidas. Ele quer que realmente nós sejamos transformados, para daí nós anunciarmos a transformação que vem através do Senhor Jesus. Amém? Então, não vamos viver de aparências, porque aparência também é fácil. Você pode pegar uma roupa nova, uma roupa bonita, colocar, você fica lindo. Mas e por dentro como que está? Né? E às vezes a gente vê tantas pessoas, né? E se veste naqueles stick, né? E às vezes a contona está lá na loja, não consegue nem pagar o sapato que está vestindo. Adianta, irmãos. Sabe, irmãos, eu cresci numa família pobre, meus pais tiveram 5 filhos. Assim, um perto do outro, e eu fui a 4ª. E assim, situação difícil naquela época, e meu pai trabalhava, tudo. Mas era complicado, 5 filhos, 5 bocas para alimentar, minha mãe só cuidava da gente na casa, e era complicado. Então a gente tinha, e a gente sempre na igreja, a gente tinha a roupa de ir para a igreja, a roupa de ir para a escola, e a roupa de ficar em casa. Entendeu? Então a gente separava o melhorzinho sempre para a igreja. Sempre era para a igreja, primeiro a gente usava na igreja, o sapato novo era primeiro na igreja, sempre assim. Na escola, a gente tinha, ou era o uniforme, ou a roupinha que já não está mais dando para ir na igreja, vai para a escola. E por último, o pior do estado, a gente ficava em casa. Né? Mas eu conversando com a minha mãe falou assim, mas Kátia, era o que a gente podia. Só que era tudo paguinho. Não devia para ninguém, era o que a gente podia fazer para vocês, e podia sair sossegado, que ninguém ia falar, lá está vestindo uma roupa que não pagou ainda, você está me devendo. Porque, irmãos, a gente não tem quase nada, aí não vai nem zelar do nome, então pelo menos o nome tinha que zelar, né? E os meus pais, nesse ponto, né, e eu aprendi com eles até hoje, um nome, sabe? A gente tem que zelar para essas coisas, né? Então a gente vai vestir o que a gente pode, comer o que a gente pode, calçar o que pode, nada de aparência. Tem muita gente por aí para o mundo vivendo de aparência. Daí é roupa de marca, sapato de marca, e às vezes está lá com a conta que não pagou, fugindo do lojista, né? Para não ser encontrado. Porque vive de aparência. Mas nós temos que viver aquilo que nós somos. E na vida espiritual, é aquilo que Deus tem para você, para cada um. Porque às vezes a gente quer ficar imitando outros. Ai, mas é tão bonito o jeito que a pessoa faz. É tão legal. Mas
É o que Deus tem para você? É o que Deus quer para você? A gente tem que se achegar a Deus e para que Deus coloque em nós aquilo que Ele quer que nós façamos. Não adianta eu tentar copiar o outro ou viver de uma aparência. Não, é o que Deus tem para cada um de nós. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus tem para nós, Ele vai se agradar de todos nós. Amém? Daí não vai ser igual essa figueira aqui não. Aí sim você vai dar frutos, frutos e frutos e frutos. Amém? Porque você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia, aleluia. Porque sabe, irmãos, as pessoas que vivem de aparência, assim, na vida espiritual, elas podem cair lá, como aconteceu com a igreja lá de Laodiceia. Lá em Apocalipse, eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir, mas eu vou ler. Tem uma igreja, que era a igreja de Laodiceia. E o apóstolo João, ele foi escrevendo para todas as várias igrejas, eram 7 igrejas que Deus ordenou a ele escrever as cartas, e uma delas era a igreja de Laodiceia. E essa igreja, ela achava que tinha tudo. Ela achava que estava, nossa, eu sou a melhor. Mas só tinha aparências. Eu vou ler para vocês, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. E diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que ele está falando, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Mas como és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que terrível. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Está vendo, irmãos? Essa igreja, ela achava que tinha tudo, e às vezes a gente está achando, nossa, eu tenho tudo, eu sou o bom. Estou falando na vida espiritual, irmãos, entendam. Na vida espiritual, a gente acha que está abafando. E a gente tem que ter a humildade de vez em quando você pegar, de vez em quando não, todo dia, viu, irmãos? Todos os dias, a gente pegar e chegar em humilhação ao Senhor e pedir a misericórdia dele sobre a nossa vida, e se algo estivermos fazendo errado, para que ele nos conserte, para não cairmos nesse erro aqui dessa igreja, que se achava a melhor de todos. Ela fala, eu sou rica, eu tenho tudo, devia ser um lugar suntuoso, tudo lindo, maravilhoso, mas o que adiantava? Era só aparência. Na verdade, eles estavam vazios de Deus. O que nós não podemos é estar vazios de Deus. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo na nossa vida, exalando o bom perfume de Cristo. É isso que Deus quer de nós, não aparências, né? Aí Jesus fala aqui, ó, você tem que comprar o ouro provado no fogo. Aleluia, vestes brancas para cobrir a tua nudez. Eles achavam que estavam com a melhor roupa e estavam sem nada, né? As nossas vestes tem que ser as vestes brancas do Senhor Jesus, lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia. E falou, unja os teus olhos com um colírio para que veja. Estava achando que estava vendo tudo, mas era um cego, não via nada. E isso não pode acontecer na nossa vida. Nós temos o tempo todo de falar, Deus, coloca esse colírio nos meus olhos, Senhor. Eu quero ver através de Ti, Senhor Jesus. Que as minhas vistas espirituais se abram para que eu possa enxergar tudo aquilo que Tu tens. Porque às vezes Deus tem coisas lindas para nós e nós não estamos enxergando. Estamos cegos.
Não estamos vendo. Então que Deus abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Aleluia. E nós não caiamos no erro dessa igreja. Eu não quero, não. Então, todos os dias é orar. É pedir a Deus para que Ele nos limpe de todo mal, para que Ele nos lave no seu sangue, que a misericórdia dEle venha sobre a nossa vida. E a gente pode falar assim, mas e agora? Não é tão difícil tudo isso. Como que eu vou fazer? É tão difícil. Como que eu vou viver uma vida assim? Mas veja bem, aqui no versículo 21 de Mateus mesmo, capítulo 21, Jesus fala assim, porque os discípulos, irmãos, ficaram admirados que a figueira secou. Né? Nossa, Jesus falou e secou na hora. Na hora que Jesus fala para eles. Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feita a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então aqui Jesus está ensinando, irmãos. Realmente, sem Jesus, nós não temos nada. Nós não somos nada. Mas quando nós colocamos a nossa fé nele, aleluia, a nossa confiança em Jesus, nele que é o Todo-Poderoso, sabendo que Ele está sobre todas as coisas, aí sim, nós vamos frutificar, nós vamos dar bons frutos, nós vamos conseguir seguir a nossa vida. Aleluia. Mas é somente através dele. Através de nós mesmos nós não conseguimos. E é por isso que nós temos que crer em Jesus. E nós temos que andar com Ele todos os dias, diariamente, em comunhão com Ele. Porque só assim você vai conseguir. E como que eu tenho essa comunhão? É todos os dias, irmãos, como diz na palavra do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que o Pai do céu vai te ver e vai te agradar de ti e vai responder a tua oração. Aleluia! É a comunhão com Ele, é a intimidade com Ele, todo dia estar na presença dEle. Aleluia! Porque sabe, irmãos, quanto mais nós temos comunhão e intimidade com o Senhor Jesus, mais parecido nós vamos ficar com Ele. Porque isso é certo, irmãos. Quando a gente está muito com uma pessoa, a gente não acaba pegando algumas características da pessoa. A gente tem que até ter cuidado, né? Conforme a pessoa que a gente está andando o tempo todo, a gente começa a ficar meio parecido com a pessoa. Então, por isso que tem que ter cuidado com quem você tem amizade, as casas que você frequenta. Tem que ter, assim, sabedoria. Sabedoria, porque você começa a pegar aquelas características. Se for características negativas, pode também pegar em você. E as positivas também. Então, porque olha o casal casa, quando eles casam, um é bem diferente do outro. E aí tem coisa que você não gostava que a pessoa fazia. Mas a convivência acaba fazendo com que você acabe gostando daquilo. E aí os dois, um gosta um pouquinho do que o outro fazia, o outro do outro. E aí vocês entram em um acerto e vão viver as suas vidas. É assim, e com Jesus é a mesma coisa. É uma aliança com o Senhor Jesus e é uma comunhão constante. Quanto mais você tiver tempo com o Senhor Jesus, mais características do Senhor Jesus vai ter sobre a sua vida. Aleluia. E aí essas características são os frutos do Espírito que vão estar na sua vida. E quais são os frutos do Espírito, irmão? É amor, bondade, fé, temperança. É isso. É misericórdia, é bondade. Esses são os frutos que nós temos que ter, irmãos. E muitas vezes é difícil, né? Porque amar quem está perto da gente, às vezes é fácil. Amar quem nos faz bem é fácil. Amar quem está sempre ali fazendo coisas boas para nós é fácil. E amar quem faz mal para a gente? E amar quem falou mal da gente? E amar quem está nos difamando, quem está nos caluniando, quem está nos prejudicando? E aí? Mas é disso que o Senhor Jesus fala. O fruto do Espírito é amar a todos, é ter misericórdia. Porque às vezes a gente quer que tenha só misericórdia da gente.
Mas é a gente que tem que ter misericórdia do outro. É a gente que tem que exercer a misericórdia, a benignidade, a bondade. Somos nós que temos que demonstrar isso. E isso só acontece através do fruto do Espírito. Aleluia. É isso que nós temos que buscar para a nossa vida, sabendo que a comunhão com o Senhor Jesus em todo o tempo, Ele vai fazer que você frutifique. Aleluia. E sabendo que o Senhor Jesus está acima de todos. E nós temos que estar ligados totalmente dEle. Porque a glória é dEle. A honra é dEle. É Ele que tem que crescer. É Ele que tem que aparecer. Nós temos que diminuir. É o Senhor Jesus que tem que aparecer nas nossas vidas, irmãos. Você vai brilhar, mas quem está brilhando, na verdade, é a luz do Senhor Jesus na sua vida. Aleluia, aleluia. Daí as pessoas vão ver, nossa, esse realmente é um servo, é uma serva do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que nos tornar cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Cada dia com as características do nosso Senhor, do nosso Rei. O Senhor das nossas vidas em todo o tempo. Aleluia. É dele que nós temos que ser parecido. É com Ele que eu tenho que ser igual. É as características deles que eu tenho que levar na minha vida. Amém? E Ele, todos os dias, brilhando mais e mais através da minha vida. Amém?